Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita é um livro ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier e de Valdo Vieira. E hoje vamos ver o capítulo 4, Jesus, Kardec e nós. É um comentário de Emmanuel, alusivo ao capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, item 8º, a virtude. Então, como temos feito nos últimos vídeos, nós vamos ler um pouco do Evangelho, extrair o que podemos conforme o nosso tempo e vamos fazer um comparativo com a mensagem, não propriamente entrar direto na mensagem sem entender a fonte inspiradora para o autor espiritual. Lembrando que o nosso vídeo, ele é apresentado aqui na TV A Caminho da Luz e também Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, a qual eu agradeço profundamente a oportunidade que estão me dando. E no canal você pode colaborar deixando o seu gostei, comentando no vídeo, compartilhando, se tornando membro do canal, se inscrevendo no canal, habilitando as notificações, são auxílios muito valiosos para o nosso canal aqui no YouTube. Então, recorrendo ao Evangelho, nós vamos ver esta mensagem de François Nicolas Madeleine em Paris, 1863, quando nos fala sobre a virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Olha que interessante, a virtude é o panteão, por assim dizermos, que abraça todas as virtudes, todas as demais virtudes. Então a virtude nada mais é do que o recipiente divino para abrigar o amor, a caridade, a solidariedade, a resiliência, a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a brandura, tudo que nós temos de adjetivos virtuosos, nós podemos dizer que entra no panteão das virtudes. Nós podemos colocar elas dentro deste recipiente divino. Continua. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. Então aqui ele já nos fala de duas situações, não é? Nos fala da modéstia como sendo a base para a construção das virtudes e nos fala o contrário às virtudes, os vícios, colocando o orgulho como a base dos vícios. Então, a base das virtudes, segundo o Espírito amigo, é a modéstia, e a base dos vícios é o orgulho. A partir da modéstia se ergue o homem novo, a partir do orgulho se ergue o homem velho. E a escolha está em nossas mãos. Então, nós temos essa dualidade, o certo e o errado. A luz e as trevas, são as escolhas do dia a dia. Não existe o meio certo como não existe o meio errado. Ou está certo ou está errado. Ou eu caminho pela senda do progresso moral, ou eu caminho pela senda das vicissitudes. Não tem como caminhar simultaneamente pelos dois. Ser amor e ódio com a mesma pessoa. Ou eu amo ou eu odeio. Ou eu auxilio ou eu prejudico. Porque muitos podem falar, mas tem uma terceira via, que é eu não fazer nada. Mas o Espiritismo nos explica que só de eu não estar fazendo nada, podendo fazer algo, eu já estou fazendo mal.
Só de eu deixar de fazer o bem, eu já estou fazendo o mal. Então, o resumo de tudo que nós fazemos são esses dois caminhos. Não tem um terceiro, não tem a neutralidade. Eu não sou bom, mas também não sou mal. Olha, eu não ajudo os outros, mas eu também não prejudico ninguém. Só de não estar ajudando os outros, já estamos na inércia moral. Essa é a visão espírita. Não entra um terceiro. Não entra um terceiro caminho. Por isso, da modéstia. Eu posso ter uma grande inteligência, eu posso ter uma grande beleza, eu posso ter uma grande riqueza, eu posso ter muitas coisas. É temporário e não definitivo. É um empréstimo e não permanente. Essa visão que o Espiritismo, com tanta profundidade nos passa, nos auxilia a ver a virtude como um caminho concreto à autotransformação, à transformação, à modificação e à corrigenda. Esta evolução que nós tanto sonhamos e que nós tanto desejamos, nada mais é do que a vontade intrínseca de procurarmos novos caminhos. A evolução em si, segundo os espíritos amigos, é um sentido inato no nosso coração. A vontade do progresso, a vontade da melhoria. É verdade que às vezes, como a mensagem mesmo nos diz, nós vamos nos apaixonando pelo errado. E isso faz com que vamos desidratando. Não tem as frutas desidratadas, o morango, a banana e assim sucessivamente. Nós pegamos aquela fruta vistosa, uma manga, e desidratamos, o que também tem seu sabor. Mas o sentido da desidratação aqui das virtudes é fazer com que ela tire a sua potencialidade. Porque eu desidrato ela pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Então eu tiro dela o néctar sublime que o trabalho gera. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque falar do Evangelho, levar o Evangelho adiante, é muito fácil, comparado com a época do cristianismo primitivo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter a noção de que somos observados pela nossa própria consciência. E é a ela que devemos estar atentos, porque no mundo espiritual, ela vai nos servir como tribunal. E dentro da nossa consciência terá a defesa, o acusador, as testemunhas, dentro da nossa própria consciência. Então a virtude é um convite. Durante muitas existências fomos protelando. Amanhã, amanhã, amanhã. Será que o amanhã que se converteu em hoje não é a melhor oportunidade que nós temos para, através de nossas mãos, manipulando as energias do amor, fazendo o que está minimamente ao nosso alcance, multiplicarmos as virtudes e os talentos? Mas vamos continuar aqui com o Evangelho. A virtude realmente digna, esse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Arnes era virtuoso, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Chico Xavier, por exemplo, que há 21 anos atrás retornou para o mundo espiritual, ele foi virtuoso, mas ele não fazia alarde das suas virtudes, não. Então, quando ele fazia algo de extraordinário, é Emmanuel, é André Luiz,
Ah, é fulano de tal. Não, era ele. Era ele. Mas ele, na sua humildade, ele sempre transferia para os outros as coisas boas. E quando algo dava errado, ele dizia ser ele o culpado. Ah, não foi tão bem por culpa minha. Interessante essa visão, não é? Ele transferia as coisas que davam certo e ele assumia as coisas que davam errado. Este é um homem do futuro. Este é um homem virtuoso, que pegou 92 anos que compuseram a sua existência para viver na íntegra os ensinos de Jesus. E quem é virtuoso demonstra pelas atitudes. E as atitudes de Chico Xavier demonstravam o caráter e a dignidade daquele homem. Mostrava o quanto estava fiel à mensagem que ele abraçou. Pegando nos mínimos detalhes os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo desses exemplos o entendimento para seguir adiante. Então, às vezes eu fico pensando, não é? 92 anos conosco. Mais de 550 livros publicados. Trabalhava 8, 9 horas por dia até se aposentar. Ajudou a criar todos os seus irmãos mais novos, ajudou a criar os sobrinhos, dirigia um centro espírita praticamente sozinho. Desde muito cedo recebia amigos e curiosos do Brasil e do mundo que o visitavam. Sempre com aquela serenidade. Que homem é este? Então, quando eu falo de virtude, eu falo de Chico Xavier, porque aqui ele citou alguns nomes. Vicente de Paulo. Eu não convivi com Vicente de Paulo. Foi virtuoso, mas eu não convivi com ele. Eu não convivi com Vianney Cura d'Arnes, que ele citou há pouco. Agora, eu tive a oportunidade de estar uma vez na presença do Chico. Eu tive a oportunidade de conviver com o meu pai, que desde 1985 visitou a casa de Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de conhecer amigos do Chico, de Pedro Leopoldo e de Uberaba. Então, ele é mais próximo da minha realidade. E ali eu atesto a sua grandeza. Então as pessoas saíam de perto do Chico querendo ser melhor. Quantos centros espíritas não saíram a pedido do Chico? No último levantamento que fizeram, enquanto o Chico estava vivo, mais de 2.000 centros espíritas saíram por orientação do Chico. Inclusive aqui em Itapira 2. A Casa do Pão, que o meu pai criou, e o Núcleo Chico Xavier, que é um departamento do CEPAC. Só aqui na família temos 2 exemplos, e eu não tenho dúvidas de que esses 2.000 nós poderíamos multiplicar para muitos outros, porque tirando as pessoas de Itapira, nós nunca dissemos para os outros que fez essa contabilidade de 2.000. E casas que foram fundadas enquanto o Chico estava vivo. O Chico desencarnou em julho e o Núcleo Chico Xavier foi inaugurado em setembro. Então, num prazo de 2 meses. O Chico estava vivo quando estava sendo construído. Foi a primeira casa que homenageou o Chico após a sua morte. Então, veja, mais de 2.000 centros saíram inspirados pelo Chico. Depois, não sei mais quantas centenas de creches, de albergues, de asilos, de hospitais psiquiátricos, de casas da sopa, que saíram sob a orientação do venerando médium Chico Xavier. Quantos padres não iam até o Chico para receber orientação? Quantos pastores?
quantas irmãs de caridade. O Chico, ele não foi apenas espírita, ele foi cristão. E aí que atesta a sua grandeza. Então a virtude nas pessoas igual o Chico é tão natural. Eu me lembro quando meu pai organizava as caravanas aqui de Itapira para visitar o Chico enquanto ele estava vivo. Então as pessoas diziam assim: quando eu chegar do lado do Chico, eu vou falar isto, eu vou falar aquilo outro, eu vou perguntar sobre isto. Só que as pessoas chegavam perto do Chico e entravam naquele mar de emoção que não saiu uma palavra da boca. Só de estar na presença daquele homem. Tem pessoas da nova geração que não conheceram o Chico que podem pensar assim: vocês são fanáticos. Não. Tudo que eu falo pelo Chico é aquém do que o Chico foi e do que o Chico é. Por mais que eu tente demonstrar a grandeza do Chico, as minhas palavras não chegam. E aqui não é enaltecê-lo, nem colocar num púlpito para adoração, mas é ver nele e reconhecer nele esta virtude que hoje o Espírito nos fala. Que nós tivemos pessoas e temos pessoas como o Chico. Que nós temos exemplos de virtudes ao nosso lado. Quantas pessoas não têm horta comunitária e saem distribuindo para instituições e famílias carentes? Quantas pessoas não fazem igual esse jogador Richarlison, pega parte do seu ordenado para criar casas que recebem, dão comida e hospedagem a doentes ou familiares de doentes? Graças ao bom Deus, nós temos muitos. E é isso que nos motiva a fazer o bem. Na pandemia, por exemplo, no auge da pandemia, 2020, de março até dezembro, que nós não tínhamos ainda a vacina, não tínhamos ainda a compreensão, tudo era muito estudo, muito novo, aquela bagunça que o mundo estava vivendo, o Núcleo Chico Xavier, que é o departamento do CEPAC, deu comida de segunda a sábado. Mais de 150 marmitex de 1,5 kg diariamente. Mas em feriado? Estava aberto. Mas em dia de chuva? Estava aberto. Mas em dia de aniversário dos companheiros da casa? Estava aberto. Não fechou. E de domingo, reunião mediúnica, auxílio espiritual à distância e um domingo por mês, reunião de trabalhadores presencial. Então, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Vocês fizeram isso porque são ricos, só se for rico de vontade. Vocês fizeram isso porque vocês são especiais. Que especiais? Temos conta para pagar, temos dificuldades no casamento, temos complicações com os filhos. Somos especiais na onde? Não somos especiais. Quem se faz especial será cada um de nós, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento e pela forma que nós agimos no nosso dia a dia. Quem se faz especial somos cada um de nós perante as escolhas que estamos realizando. Do contrário, somos pessoas comuns, com dificuldades, com lutas, com contas a pagarem, chegando em casa, lavando roupa, cuidando da sujeira do cachorro, trocando filho pequeno, conta para pagar também no 5º dia útil. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, não é? É mais fácil. Então vamos ver agora com André Luiz e com Emmanuel, no caso de hoje Emmanuel, um pouquinho a respeito da virtude. Então, o capítulo de hoje, 4. Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia
e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Então nós percebemos, Jesus, de vez em quando chegava um apóstolo para ele e tentava ele: Senhor, você só anda com prostituta, você só anda com mendigo, você só anda com paralítico, você só anda com chaguento, você só anda com doente, com pescador, com pobre, com mendigo. Será que não é momento de você andar também com o centurião romano, com altos funcionários de Herodes, de César, de Pilatos? Será que não é bom a gente fazer uma média com quem tem poder? Jesus disse: eu não vim para os doutores, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então Jesus, ele foi o nosso maior referencial. Neste ano de 2023, tudo que eu posso fazer para divulgar Jesus, estamos fazendo, a pedido do Dr. Eduardo. Então abrimos um canal no ano passado que é Jesus no Lar, só falando de Jesus. Quem quiser acompanhar e se inscrever no canal, o Paulo está colocando aí o link e o QR Code. O Pão Nosso de Cada Dia de dezembro, do dia 1º de dezembro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2023, portanto, um ano, vai ser com ensinos de Jesus. Então nós temos que pegar as ferramentas que temos ao nosso alcance. Não há hoje tantas fake news, tantas pessoas distorcendo a verdade, não há tantas pessoas inventando e reinventando mentiras. Pois bem, vamos usar também as ferramentas ao nosso alcance para o bem. Ah, mas não dá ibope. Não importa. Se uma pessoa vê e sair de uma depressão, de uma ansiedade, de um pensamento de suicídio, já valeu a pena. Não importa, não precisa ser 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas, não. O nosso objetivo é poucas pessoas mesmo. É atingirmos o coração. Esse é o convite. Então é trazer esse Jesus próximo, esse Jesus amigo, que enche os nossos corações de esperança e de ânimo para passarmos pelos desafios que todos nós enfrentamos e que parece que na pandemia se tornaram expostos mediante as nossas próprias fragilidades. Continua Emmanuel: se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Eu sou um admirador da vida de Allan Kardec. Eu sou um admirador da vida do codificador. Ilustre pedagogo, poliglota, exímio educador, frequentava as academias mais importantes da sua época e arranjou tempo, aos 50 anos de idade,
em que ele poderia desfrutar e gozar do fruto do seu nome, que já tinha relevância na sociedade parisiense, e por que não estendermos à sociedade europeia da época, para sair de todos esses compromissos e se dedicar unicamente ao espiritismo. Porque quando ele começa o espiritismo, ele abandona, pela falta de tempo. Então já pensou, não tem uma pessoa ilustre, não tem um aporte financeiro, não tem um apoio de pessoas, será que vale a pena eu continuar? Graças a Deus, Allan Kardec não titubeou no testemunho. Seguiu firme e convicto na mensagem que lhe foi confiada. Foi grande como foi, pelo exemplo que nos deixou. E encerra Emmanuel dizendo, refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio. Indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipótese da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Então, extraordinário. Emmanuel, o filósofo Emmanuel, o culto Emmanuel, o erudito escritor Emmanuel, padre Manuel da Nóbrega, senador romano na época do Cristo, Públio Lentulus Cornélius, vem nos falar a respeito de Jesus e de Kardec. Então, se Jesus, que abandonou temporariamente a regência do planeta Terra na condição do governador espiritual e veio assumir um corpo e passar por nós, e nós temos coragem de falar que não temos tempo? Veja, Jesus deixou temporariamente a regência de um mundo. Allan Kardec deixou inúmeros projetos que ele estava adiante para viver a mensagem. Então nós percebemos, não é? Nós analisamos, questionamos a nós mesmos. Será que fazemos tudo o que está ao nosso alcance? Será que o desculpismo, a preguiça, a inércia não tem falado mais alto? Será que quando chegarmos no mundo espiritual, não olharemos para trás e lamentaremos pela oportunidade que tivemos e pela perda de tempo com bobagens, disputas, mesquinhez, que não nos levará a lugar algum? Então a mensagem é clara: Jesus, Kardec e nós. Jesus fez a parte dele. Kardec fez a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte? Vitimizamos muito, lamentamos muito, valorizamos muito o sofrimento. Tudo é um problema, tudo é um mar de dificuldades. Então a gente tem que repensar se vale a pena nós entrarmos nesta onda, ou como diz Emmanuel no final, será que não somos obsedados, achando que já somos trabalhadores do Cristo? É uma pergunta que eu deixo no ar. Estamos encerrando o estudo do livro Opinião Espírita, hoje uma página de Emmanuel, a qual agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de apresentar este projeto. Agradeço a todos que estão estudando comigo e peço a sua ajuda no canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, o seja membro, ajudará diretamente o CEPAC, a inscrição no canal e a habilitação das notificações são
pequenas ajudas que muito colaboram com o nosso trabalho. Votos de muita paz e até o próximo encontro.